Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo. O Aparecida Debate de hoje fala sobre um assunto que virou tendência, polêmica e preocupação de saúde pública, as chamadas canetas emagrecedoras. Elas prometem resultados rápidos, mas será que são seguras? Quem realmente deve usar? E por que tantas pessoas estão recorrendo a esse medicamento sem orientação médica? Para discutir esse tema, nós recebemos aqui de forma presencial nos nossos estúdios a médica endocrinologista Andressa de Filippo, a psicóloga clínica Amanda Aquino e o médico sanitarista e professor da USP, o Gonçalo Vecina, que está aqui com a gente também, quem nos acompanha de forma online. Andressa, obrigada pela participação, seja muito bem-vinda. Boa noite, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Amanda, boa noite, obrigada por estar aqui com a gente hoje também. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Vecina, muito boa noite, seja bem-vindo ao Aparecida Debate. Boa noite, é um prazer estar aqui com você, com as nossas colegas aqui, a doutora Andressa e a Amanda, e com os telespectadores aqui da TV Aparecida. E a gente já começa, hoje falando com a Andressa. Andressa, conta pra gente, esse começo, pra gente já iniciar esse bate-papo aqui, esse nosso debate. O que são exatamente essas canetas emagrecedoras e o que elas fazem no organismo de cada pessoa? Perfeito. Então, as canetas emagrecedoras, inicialmente, elas estão sendo estudadas desde os anos 80, mais ou menos, tá? Então, lá nos anos 80, descobriram que o nosso intestino produzia um hormônio chamado GLP-1, que aumentava a secreção de insulina, reduzia glucagon e agia a nível cerebral, ali no hipotálamo, causando saciedade. Então, só que a meia-vida desse peptídeo, desse hormônio, é 2 minutos. Então, levaram-se mais ou menos 20 anos para conseguir estabilizar e fazer algo semelhante. Então, desde os anos 2000, iniciaram as canetas. Inicialmente, era a liraglutida, até algumas antes, que inicialmente elas duravam 24 horas e eram para um público voltado para diabetes. Só que a indústria farmacêutica percebeu nos grandes estudos que esse público emagrecia. Aí criou o interesse secundário, que além de tratar diabetes, a gente também poderia criar uma medicação para emagrecer. Antigamente, remédio para emagrecer eram praticamente os derivados das anfetaminas. Então, eram remédios que perdiam pouco peso, no máximo 5%. A gente comemorava a perda de peso quando perdia 5% do peso. Com as canetas, a gente está falando atualmente em torno de 20%, 22%. E antigamente davam muito efeitos colaterais, Os derivados das anfetaminas eram aquelas medicações que davam taquicardia, aumentava risco cardiovascular, risco de pressão alta, de infarto e tudo mais. Então, esse nicho de remédio interessou a indústria farmacêutica, os médicos, e nos anos 2000, inicialmente as bulas eram sempre voltadas para diabetes e são remédios seguros e potentes para quem precisa usar. Então, num paciente com diabetes, ele baixa a hemoglobina glicada, que é aquele exame que a gente faz para ver se o diabetes está controlado, em torno de 2%, coisa que outros remédios baixavam 1%, 0,5%. Então, criou essa cultura das canetas. Sempre, desde o início, com um preço alto. Então, aquela questão que era um público mais elitizado, que usava. Nessa fase dos anos de 2010, mais ou menos, que veio o Saxenda, a liraglutida, que é o Victoza, já se começou um movimento de usar para obesidade off-label. Então, mesmo não estando em bula, mesmo sem indicação, sem acompanhamento médico, já havia um público usando. A medicação que em bula estava para diabetes, para perder peso. E uns anos depois, a indústria farmacêutica viu segurança no tratamento da obesidade. Então, perceberam que num paciente obeso, mesmo sem diabetes, essa caneta essa medicação, ela ia bem porque ela baixa a glicose quando a glicose está alta. A gente brinca que é um remédio inteligente. Então, num paciente obeso sem diabetes, que a glicose está em nível normal, ele não causa hipoglicemia, raras exceções. Caramba. Então, foi um público interessante. E a partir daí, criou um mercado imenso,
com rios de milhares, né, milhões de dólares envolvido, porque tratamento para obesidade sempre, como eu falei, era algo que a gente não conseguia, e criaram a galinha ali dos ovos de ouro, né? E até hoje é uma briga ali política entre as grandes empresas, grandes internacionais, e com um mercado paralelo bem perigoso, né? Que a gente vai entrar nesse assunto mais adiante, porque a busca pela perda de peso incessante é uma doença que sempre existiu, na verdade, né? Lá na era das anfetaminas ela já existia, já tinha abuso, já tinha intoxicação, até morte, mas com a teórica segurança que a população acredita ter, o uso abusivo a gente tem visto com muita frequência e preocupante, sem saber a origem e tudo mais. Amanda, aí justamente, né, pegando esse gancho da doutora Andressa, falando dessa questão, dessa busca também, né, pela questão estética. Aí eu te pergunto, né, por que as pessoas hoje em dia têm absorvido mais a caneta para esse procedimento também, para essa luta contra a obesidade, para também se sentir bem, né? A gente percebe que a obesidade, ela deixou de ser falado só como uma doença, mas a pessoa também precisa da saúde, precisa estar se sentindo bem também, né? Uhum. Então, hoje em dia, né, a questão corporal, ela tem um peso muito grande, né? Onde a pessoa que é mais magra, ela tem mais sucesso, ela é vista como mais bem-sucedida, e a pessoa que é obesa, né, ela é vista como fracassada, né? Então, querendo ou não, tem essa diferença. E hoje em dia, né, com a questão das mídias sociais, né, os corpos que a gente vê, eles são todos editados, são feitos com IA, né? É um padrão muito difícil de alcançar. Não vou falar que é inatingível, porque existem pessoas com esse padrão, né? Mas acontece que fica muito difícil. E quando a pessoa ela vai se colocando a tentar alcançar esse padrão, é quando ela procura essas alternativas mais rápidas, essas soluções mais rápidas, né? Só que esquece também, né? Porque não adianta perder o peso em si, mas e a saúde que vem? A questão da saúde mental, a questão de comportamento alimentar, porque também a gente entra num ciclo de ganho do peso, né? Faz-se o abuso dessa substância sem a prescrição médica e também ela tem um reganho, porque não teve a mudança de comportamento, não teve acompanhamento médico nem nutricional. É toda uma adaptação, né? Vecina, já aproveito para perguntar para o senhor vê uma banalização desse tipo de medicamento hoje aqui no Brasil? Bom, primeiro quero começar dizendo, eu sou gordo. Sempre fui gordo, nasci gordo, né? Qual é o problema de ser gordo? Nós, gordos, somos economizadores daquilo que comemos. Lá atrás, quando o homem era um caçador-coletor, vivia mais quem usava melhor aquilo que comia. Então, tudo que a gente come, a gente usa para produzir energia para o nosso corpo, e uma parte a gente guarda para quando não tiver comida. Naquele tempo, não tinha comida todo dia. Então, o organismo saber guardar uma quantidade de alimentos em forma de gordura era muito importante para a sobrevivência. Então, todos nós, homens, mulheres, todos os humanos, têm um mecanismo cuja tendência é regular o gasto daquilo que entra no nosso corpo como alimento. Vamos usar uma parte para a produção de calor e viver, e a outra parte vamos guardar para quando não tiver comida. Assim foi durante milhões de anos. Só que aí nós começamos a ter acesso a mais e mais e mais comida. Qual é a consequência de ter acesso a mais e mais comida? Os economizadores começaram a ficar gordos. Eu estou cansado de ter recebido esse tipo de epíteto, né? Você é gordo porque você é malandro, come mais do que deveria. Na verdade, eu como mais até, mas não por malandragem. É porque a minha genética é assim. Minha mãe era gorda, minha avó era gorda, eu sou
um produto da minha herança genética, e a minha herança genética é um produto da evolução do homem. Só que, naquele tempo, a gente vivia, em média, 20, 30 anos. A expectativa de vida ao nascer, até bem pouco tempo atrás, estava em torno de 30, 40 anos. De repente, nós estamos vivendo hoje 75 anos no Brasil, na Europa, 85 anos no Japão. Então, isso transformou as necessidades que nós temos e a nossa vida. E agora nós temos uma doença nova, chamada obesidade. Obesidade é uma doença. E é uma doença com profundas condições no nosso corpo. Aumenta a glicemia, e aí nós vamos ter diabetes, vamos ter problemas infecciosos, porque a gordura, ela cria um quadro inflamatório crônico dentro do nosso corpo. E esse quadro inflamatório crônico dentro do nosso corpo pode contribuir para o aparecimento de doenças como, por exemplo, o câncer. Essas condições, né, aumenta o colesterol, aumenta a agressão nos nossos vasos e aumenta a possibilidade de formação de trombos e desses trombos circularem e produzirem doenças pulmonares, doenças cardíacas, acidente vascular cerebral. Então, a obesidade é uma doença que provoca outras doenças. Hoje, a maior parte da população morre de doenças cardiovasculares, 35% das mortes, 20% é câncer. E a obesidade tem a ver com essas duas grandes causas de morte. Então, nós temos que pensar um pouco melhor como é que a gente vai tratar a obesidade como um problema de saúde pública. Hoje, no Brasil, nós temos mais crianças com sobrepeso do que subnutridas. Não está mais faltando comida. Nós mudamos o padrão social da distribuição de comida. Nós temos que pensar na obesidade e o que nós vamos fazer com ela, quando surgem as canetas. Então, as canetas estão ocupando um espaço que nós temos, enquanto saúde pública, não só do ponto de vista endocrinológico, aí como a doutora Andressa colocou, e também do ponto de vista psicológico, como a Amanda colocou, nós temos que pensar como nós vamos usar esse instrumento importante para conseguir reestabelecer o equilíbrio nosso com a natureza. Falei um pouco demais, mas é por aí. É sobre isso, né? Doutora Andressa, eu pergunto para a senhora, existe um perfil de indicação, aquele perfil ideal para se usar essa medicação? A gente falou a questão da diabetes, a questão da obesidade, tem as doenças cardiovasculares também que acabam implementando e fazendo parte de todo o processo, mas existe um perfil que você, como médico endocrinologista, olha e fala, esse caso aqui precisa da caneta, precisa dessa ajuda? Sim, com certeza é o paciente que tem maior benefício, é o paciente que tem síndrome metabólica, que a gente chama. O que é síndrome metabólica? É um paciente que o aumento da circunferência abdominal, ou seja, a obesidade já está causando consequências nele. Então, um paciente que já está com hipertensão, que tem a obesidade e mais diabetes, que tem obesidade e gordura no fígado, esteatose hepática. Então, para esse paciente que ele já está inflamado, que está mostrando que a obesidade já está trazendo mais doenças, a obesidade como doença, trazendo doenças secundárias, a caneta, sem dúvida, é a melhor medicação. Do mesmo jeito no consultório que eu recebo um grande público querendo as canetas, por tanto clichê, por tanta notícia na mídia, sensacionalista e tudo mais, eu também recebo pacientes com indicação, com uma síndrome metabólica clara, que não quer as canetas, por medo do que aquilo vai trazer, porque vai sair uma notícia que fica com cara caída, né? Com cara, fica careca. A cabeça maior. Cabeça maior, isso.
Então, assim, tá tão na mídia essa questão e tão banalizada que aquele paciente que tem uma indicação clara, que teria um benefício em risco cardiovascular, que é o que a gente quer, né? A gente quer uma medicação não só que faça perder peso, eu quero perder peso impactando no risco cardiovascular, diminuir o risco de infarto e tudo mais. Sim. Então, o paciente com síndrome metabólica, com certeza, ele tem muito benefício. E eu friso que não é a curto prazo, né? Como não é uma coisa rápida, como todo mundo quer, principalmente pelo custo, né? Mas quando eu indico, a primeira pergunta que eles fazem é: mas quanto tempo eu vou ter que usar? São quantas canetas? Eu falei: calma, você tem a obesidade, que é uma doença crônica, está com uma síndrome metabólica mostrando as consequências, eu não tenho tempo, né? Talvez a vida toda, como a gente falou, né? Tem uma genética envolvida e tudo mais, e elas são seguras a longo prazo. O que impacta muito para a gente usar na saúde pública ainda é o custo, né? Infelizmente, o acesso. Doutora Amanda, pegando esse gancho da doutora Andressa, falando justamente dessa questão de ser rápido, né? Essa ideia do resultado rápido, como que ele mexe com o comportamento, com o psicológico das pessoas que vão ao consultório justamente buscando esse efeito rápido? Olha, eu preciso, o meu exame deu alto, deu alterado, mas eu preciso de um resultado muito rápido agora para eu poder, no próximo exame, baixar ali o índice glicêmico ou perder peso também, evitar a questão do infarto. Então, né, na verdade, de nada adianta ter a solução rápida se não tem a mudança de comportamento, de hábito, né? A caneta, ela vai ajudar, sim, a emagrecer, embora eu tenha visto pessoas que já utilizaram e mesmo com a mudança não conseguiram perder peso, né? Que isso daí também acontece. Usar a caneta não é a garantia 100% de perda de peso, né? Então, assim, eu já vi pessoas com hábitos ruins usando a caneta. Então, não teve o resultado obtido. Daí, ai, nossa, não serve para mim, né? Mas quando a gente fala em mudança, a gente tem que esperar a mudança de nós mesmos, não a mudança do outro. A caneta, ela foi feita para tratar a obesidade, para tratar a diabetes, mas ela não trata a relação que você tem com a comida, né? Se você não tem hábitos saudáveis, se você não se alimenta bem, se você não se exercita, se você não muda o seu comportamento, a sua rotina como um todo, você pode até ou não ter nenhum resultado, ou ter resultados a curto prazo, porém, você volta com os resultados anteriores, às vezes até mais. Vecina, a gente debatendo aqui, né, conversando sobre isso, o senhor acha que a gente está diante de uma nova solução para essa nova geração que está vindo ou um novo problema de saúde pública? Veja, não existe moeda que não tenha duas faces. Então, as soluções também têm duas faces. Eu já fiz uma confissão aqui, agora de pouco, que eu sou gordo. Eu sou gordo, eu fiz a cirurgia bariátrica, por isso eu escapei das canetas. Agora, eu quero fazer uma segunda confissão. Eu também sou louco. E você que está assistindo a gente também é. Não existe a normalidade. A gente sonha com esse negócio da normalidade, não existe a normalidade. Somos todos loucos. Todos nós fazemos coisas que não deveríamos fazer, portanto, somos loucos. Nós temos que entender que para viver nessa vida, a nossa psique, a nossa saúde mental, ela precisa da atenção da gente. Então, quando você é submetido a um processo de emagrecimento, antigamente os remédios eram uma porcaria. A gente não emagrecia com remédio, era só malhando e comendo menos, o que era muito difícil. Estes produtos aqui, as tais das canetas, eu entendo esses produtos como um grande milagre. Tenho, inclusive, discutido com os meus colegas se frente à vacina da poliomielite, frente ao primeiro antibiótico, a penicilina, lá no 1929, se a caneta emagrecedora tem o mesmo peso. Na minha opinião, as canetas emagrecedoras têm o mesmo peso na história da saúde pública que a descoberta da penicilina e a descoberta da vacina da poliomielite, que tanto mal causou no mundo, e um monte de gente que está nos assistindo nunca ouviu falar disso e por isso não levou suas crianças a serem vacinadas, né? Tomara que nunca volte o vírus da poliomielite a circular entre nós. Mas, de qualquer forma, as canetas emagrecedoras são um instrumento fundamental para o nosso futuro. Só que
as canetas são uma parte da solução. Nós temos que mexer na nossa cabeça. Por quê? Porque todos nós somos um pouco loucos. E nós precisamos reaprender a viver com qualidade. Então, fazer exercício e se alimentar de maneira adequada, ter hábitos de vida saudáveis, manter amigos e relacionamento. Existem muitos componentes fundamentais para que a gente consiga viver melhor os anos a mais que nós estamos ganhando. Quando eu nasci, na década de 50, a expectativa de vida já estava ali por volta dos 45, 50 anos. Hoje, aos 75 anos, o que fazer com a velhice? O velho é um sujeito, na nossa sociedade, do jeito que ela existe hoje, inútil. Quem gosta de ser inútil? Ninguém. Agora, para a gente não ser inútil, a gente precisa refazer a nossa forma de viver. E daí é importante que essas ciências, como a psicologia, a psiquiatria, que parece que é coisa de louco, tem uma contribuição importante a dar. Então, aceitemos que somos todos loucos e vamos buscar auxílio com profissionais que sabem utilizar esses conhecimentos para nos auxiliar. Com certeza, nosso bate-papo aqui tá fluindo de uma forma muito rápida, viu, gente? A gente vai fazer uma pausa bem rápida. Daqui a pouco a gente fala sobre os riscos reais à saúde e o uso irregular dessas medicações. A pausa é rápida, o Aparecida Debate volta já. Estamos de volta com a Aparecida Debate, falando sobre as canetas emagrecedoras e os seus impactos na saúde. De forma presencial, aqui nos estúdios, a gente recebe a médica endocrinologista Andressa de Filippo, a psicóloga clínica Amanda Aquino e o médico sanitarista e professor da USP, o Gonçalo Vecina, que participa com a gente de forma online. A quem eu aproveito para fazer uma pergunta agora, Vecina. A gente começa aqui com você dessa volta do intervalo. Como está hoje a fiscalização da venda dessas canetas? Existe controle suficiente na sua visão? Veja, nós temos uma excelente, excepcional política de assistência à saúde. O SUS é a nossa política de assistência à saúde, que garante acesso à assistência médica universal. Temos problemas, mas essa é a função do SUS, garantir assistência médica. A assistência médica, ela deve ser acompanhada de uma outra política que nós temos quebrada, que é a política de assistência farmacêutica. Você vai no médico, o médico faz um diagnóstico, passa um remédio, aí você tem que tomar o remédio. Se você não tomar o remédio, de nada serve a assistência médica. Então, a assistência médica tem que ser acompanhada da assistência farmacêutica. O Brasil tem algumas políticas de assistência farmacêutica. Então, tem o Farmácia Popular do Brasil, que dá remédio para doenças cardíacas, hipertensão, diabetes, asma, Parkinson, pílula anticoncepcional, mas é só essas daí. No posto de saúde, existem também alguns medicamentos básicos que são distribuídos para quem vai no posto de saúde gratuitamente. E tem os medicamentos de alta complexidade, que são distribuídos gratuitamente pelo governo. Mas um monte de remédio não é dado de graça. E aí você pode ir na farmácia e o remédio de tarja vermelha, ele exige receita, mas o farmacêutico pode vender sem receita. Existem remédios que você só consegue comprar com retenção de receita. Então, os medicamentos de tarja negra e os medicamentos que foram declarados que tem que haver retenção de receita. É o caso dos antibióticos. Você não consegue comprar um antibiótico sem ter a receita e a receita será retida. A caneta, até agora, ela é tarja vermelha, ou seja, teria que ter prescrição, mas ela não é retida. Então, você pode chegar na farmácia e comprar a sua caneta se você tiver dinheiro. Isso é ruim? Veja, isso não é bom, mas esse medicamento, até agora, diferentemente, por exemplo, dos antibióticos,
diferentemente de alguns outros produtos que têm que ter retenção de receita, não está havendo a retenção. Por quê? Porque até agora existe sim, aí a Andressa vai poder falar melhor do que eu, efeitos colaterais que podem ser graves. Então tem uma descrição de pancreatite, tem não sei o quê, mas elas são ainda relativamente raras. E nenhum lugar do mundo tomou a decisão de frear o consumo dos agonistas do GLP-1 aí. Então, a resposta à sua pergunta é: até o momento, eu não vejo, e não sei como é que a vigilância sanitária está vendo hoje em dia isso, né? Diferentemente, por exemplo, das anfetaminas, a Anvisa retirou as anfetaminas do mercado. Não foi no meu tempo, mas a Anvisa retirou as anfetaminas do mercado. Eu até eu não gostei da ideia de retirar as anfetaminas, porque os endocrinologistas ficaram sem instrumentos para trabalhar, sobrou só a sibutramina, que é muito fraquinha. Então, hoje nós temos essa posição de que a comercialização das canetas é livre para quem tiver dinheiro. Quem não tem dinheiro não vai conseguir comprar as canetas, porque elas são realmente caras. Vamos ver o que vai acontecer agora também com o aparecimento dos genéricos. E o governo está se preparando, porque o governo sabe, o Ministério da Saúde sabe, que não tem saída. 60% da população brasileira tem sobrepeso, mais de 30% são obesos, né? Então nós temos que tratar e vamos ter que garantir acesso às canetas. Mas é óbvio, como já foi bastante dito aqui, o remédio é fundamental, eu não tenho dúvida disso, mas tem que ter uma mudança de hábitos e de cuca, senão volta e não tem saída. Justamente, né, falando dessa questão, o Dr. Vecina, a Andressa, falou desse cuidado com os riscos, com a medicação para quem não tem necessidade ou para quem não faz o acompanhamento com o médico, né? O que mais preocupa vocês como médico nesse quesito do uso indiscriminado? Olha, primeira coisa, eu acho que, como nós falamos, né, o tratamento da obesidade, ele nunca é baseado só no remédio. Então, dificilmente alguém que não recebeu orientação, não recebeu o modo de usar, progredir dose, ele vai perder peso. Já começa aí. A chance dele perder peso usando medicação sem acompanhamento é mínima, porque ele não... Geralmente eu recebo no consultório paciente usando dose baixa, aquela dose que nem é considerada que emagrece, por 6 meses e fala, isso aí não serve para mim. Eu falei, como não serve? Você nem chegou na dose que precisaria. Então, acho que é a falta de informação, a falta de orientação quanto aos efeitos colaterais. Então, nós falamos aqui, por enquanto, só as coisas boas, né? Mas vamos falar que existe, sim, efeito colateral com o uso das canetas e não são raros, tá? Falando da semaglutida, né? Que hoje em dia nós temos 3 no mercado e acabou de quebrar a patente, deve aparecer mais versões aí para o próximo semestre. A semaglutida, em torno de 30% dos pacientes, tem efeito gastrointestinal. Então, lembra que lá no início eu falei que o GLP-1 é o hormônio intestinal, que quando a gente come, ele aumenta a secreção para sinalizar uma saciedade. Pensando que você está usando o GLP-1 continuamente, o seu trato gastrointestinal está entendendo que não vai entrar comida, como se já tivesse entrado. E isso causa os efeitos colaterais mais comuns, que são dispepsia, dor no estômago, náuseas e vômitos e constipação. Esses 3, sim, todos os dias eu vejo no consultório, não são raros, tá? E precisa aprender a manusear, porque tem paciente, por exemplo, que usando sem orientação, ele acha que ter vômitos todos os dias é normal, que faz parte, me falaram mesmo que dá enjoo, aí desidrata, leva a insuficiência renal e tudo mais. Tem paciente que já é um constipado crônico, que já evacua ali a cada 3 dias. Com a medicação, ele pode mudar isso para 8 dias, pode empedrar o que a gente chama de fecaloma, que já aconteceu casos de internação, por o paciente não evacuar e distende abdômen, dá vômito, gera um quadro maior.
O imediatismo eu vejo, né, porque o paciente pensa, a dose existe lá na farmácia 0,25, meio, 1 miligrama, eu tenho um casamento, eu quero emagrecer rápido, eu vou comprar dose alta, porque daí o custo-benefício é melhor, não está tão mais cara. Sim, e já começa com dose alta, aí vai parar no pronto atendimento. Mas o efeito colateral eu acho mais doído mesmo é a não perda de peso, não benefício que o remédio poderia oferecer. Porque usa a dose errada, sem acompanhamento, sem orientação nutricional, perde massa magra, que hoje em dia é uma coisa que a gente fala, né? Músculo é saúde. O que é o envelhecer saudável, já que a gente está durando mais? A gente tem que ter uma massa muscular boa para ter independência. Então, o paciente passa dias sem comer, às vezes. Ele fala, eu não tenho fome, eu não comi nada por 40 horas, e acha bonito, sabe? Não é assim. Então, o tratamento para perder peso nunca vai ser fácil, não existe atalho. Precisa de orientação nutricional, precisa de mudança dietética, precisa de atividade física e do medicamento também, tá? Doutora Amanda, né, o uso dessas canetas, ele pode esconder ou agravar os transtornos alimentares? Como a gente está falando agora dos contra, né, do uso da caneta emagrecedora. Existe esse risco também? Não diretamente, porém eles contribuem de forma significativa. Né? É importante que a gente veja o porquê que a pessoa tem aquela relação com a comida, a relação com o próprio corpo. Né? Hoje em dia a autoestima está muito ligada à aparência. A autoestima é algo que é a visão que a gente tem sobre nós mesmos, independente das áreas que a gente atua. E hoje em dia, como o corpo, né, tem um peso muito grande na sociedade, as pessoas estão relacionando a autoestima à aparência. Então, elas começam a fazer cada vez mais loucuras, né? Como a Vecina disse. Vou usar a caneta, vou ficar um dia inteiro sem comer. Né? E isso sim, esse tipo de comportamento pode levar a transtornos alimentares, né? Que igual a gente já conhece, a anorexia, bulimia, a questão de compulsão também. Porque muitas pessoas, né? Elas usam a caneta de uma maneira incorreta, como a doutora Andressa disse, e daí elas não mudam os hábitos. Então ela vai lá, se restringe, fica sem comer dias, faz uma restrição alimentar também de alimentos que gosta, e daí na hora que para a caneta, vem aquele efeito rebote, que daí também pode gerar uma compulsão, de tanta restrição. Doutora Amanda, aproveitando, né, desse assunto, existe risco também de dependência psicológica desse tipo de medicamento, nesses casos? Sim. Porque a pessoa ela entra numa questão de que ser magra é o mais importante, né? Não quer ser saudável, ela não linka a saúde a um corpo, a uma alimentação boa, e sim a um corpo magro, né? Então, quando a pessoa tem aquela questão do transtorno dismórfico corporal, né? Onde as pessoas elas nunca estão satisfeitas. Ela começa a emagrecer, daí ela emagrece mais e mesmo assim ela nunca fica satisfeita com coisas que não são reais ou que são imperceptíveis. E daí entra a questão da dependência psicológica das canetas, né? Porque vem o medo intenso de ganhar peso, né? Vem o medo de voltar a ter fome, entendeu? Então as pessoas elas acabam dependendo. Vecina, aí te pergunto, né? Você acha que a gente falou do alto custo, a gente falou dessa dependência, dessa busca rápida também, né? Você acredita que hoje o maior problema nesse quesito canetas emagrecedoras é a falta de informação ou a falta de controle? Eu acho que são as duas coisas, a falta de informação e a falta de controle. Eu não acho que proibição, no caso das canetas, como nós fizemos para os antibióticos, seja o caminho mais adequado. Eu acho que nos tempos que nós vivemos, o melhor instrumento que nós temos para viver melhor é o conhecimento. Então, cada um tem que saber como e por que tem uma vida melhor. E aí toma suas decisões. Eu acho que as proibições, seja do que for, das drogas que levam à adição, que levam ao vício, eu sou contra a proibição. Eu acho que nós temos que distribuir informação e as pessoas têm que tomar suas decisões para viver melhor na sociedade. Eu acho que informar os gordos que eles têm uma alternativa e que têm que aprender a usar essa alternativa, junto com a mudança do padrão de vida, é o caminho que nós temos que buscar trilhar.
E é possível fazer esse caminho desde que a gente consiga levar informação à sociedade. A sociedade tem que ter acesso ao fato de que a obesidade é uma doença, tem que ter acesso ao fato de que dá para mudar a questão da obesidade, desde que um conjunto de ações sejam tomadas com auxílio, eventualmente, de algum medicamento, como é o caso das canetas emagrecedoras. Entender que precisa mudar os hábitos também, né, para poder ter essa mudança de vida. A gente vai fazer uma pausa rápida aqui no nosso Aparecida Debate. No próximo bloco, a gente vai falar sobre o uso correto, as alternativas e o futuro dessas medicações aqui no Brasil. A gente volta já. Estamos de volta com o Aparecida Debate, aqui nos estúdios comigo, a médica endocrinologista Andressa de Filippo, a psicóloga clínica Amanda Aquino e, de forma online, o médico sanitarista e professor da USP, o Gonzalo Vecina. Andressa, aproveito para começar com você, né? O OMS já recomenda esses medicamentos como apoio, mas lembrando, não como solução única. É preciso da dieta, do treino também? Perfeito, com certeza, né? Essas novas medicações, que são os análogos de GLP-1, já estão nos guidelines, tanto de diabetes, tanto de obesidade, entrando ali como primeira opção, tá? Mas sempre associado à mudança do estilo de vida, que é o mais difícil de acontecer. Então, nunca o tratamento da obesidade vai ser baseado só no uso de medicação, como eu falei. Você precisa modificar o ambiente para conseguir perder peso. Existem, é legal a gente falar, não respondedores da medicação, tá? Não é porque você está tomando Mounjaro, porque você está tomando Ozempic, que é certeza emagrecer. Mesmo nos grandes estudos, tem ali 3%, 5% que não responderam ao remédio, tá? E isso acontece no dia a dia, no consultório, às vezes pode ser você, eu brinco que a pessoa fala, não, tem algo errado, tudo mais. Eu falei, não tem algo errado, existe um estudo que mostrou que algumas pessoas não respondem. E muitas vezes isso não está impactado com a questão de alimentação. Tem paciente fazendo alimentação correta, fazendo atividade física e com dificuldade de perder peso. Provavelmente é pelo que o Vecina falou, da genética e tudo mais envolvida, que a gente ainda está, eu acho que aprendendo, né? Eu acho que começou agora algo muito novo, vai modificar o futuro com certeza, mas a gente está engatinhando ainda. E a mudança de hábito, a alimentação saudável, a gente come muito mal, né? Acho que o mundo todo, né? A gente vê o mundo ficando obeso, mas no Brasil as crianças já estão obesas com 7 anos, com 6 anos, isso é muito importante. Então, tem uma questão financeira, o comer mal, comer embutido e comer industrializado é mais barato, né? Eu acho que envolve saúde pública, porque hoje em dia é mais caro comer saudável e tem que ter estratégias para isso, porque a gente faz uma alimentação brasileira no geral muito pobre em proteína, é muito comum, né? A gente come pão com manteiga de manhã, pão com manteiga à tarde, à noite eu não gosto de jantar e eu fico até com medo, mas o que você come à noite? Não, eu como um biscoitinho, uma bolacha, um polvilho, uma pipoca. Então, assim, mudar aquela base alimentar é muito importante, e da família toda, não só o obeso. Nós somos exemplos, né? Eu como mãe, eu sempre tento priorizar essa questão, que assim, os outros comem o que a gente está comendo, não adianta a gente falar que precisa, isso precisa apontar dedo e você está ali comendo seu macarrão sem nada, né? E tentar não ser proibitivo também no consultório, eu sempre falo muito isso, entender o limite da pessoa e não querer julgar e falar, tudo que você fez, a pessoa com 60 anos, você fala, tudo que você já fez até hoje é errado, não é assim. Não é assim, você precisa orientar, trazer para a realidade da pessoa, ao custo daquilo e montar estratégias para ela conseguir fazer uma alimentação legal, com ajuda muitas vezes, se a gente conseguir, de nutricionista, né? Mas no meu dia a dia, muitas vezes a nutricionista sou eu ali, tentando pincelar um pouquinho do básico, pôr frango, pôr ovo, beber água, né? Tem gente que mata sede com refrigerante, é muito comum. E a atividade física, né? A OMS orienta ali 150 minutos por semana e a desculpa sempre é que não tem tempo, né? E aí eu sempre falo o seguinte, como que você vai servir os outros, os filhos, o trabalho, tudo, se você não tem tempo para cuidar da gente, né? As outras coisas podem esperar e a atividade física é essencial.
Vecina, você acha que a gente ainda vai evoluir muito com relação à medicação, a esse cuidado e controle contra a obesidade no Brasil, no geral? Veja, eu acredito que a construção do SUS, a construção do nosso sistema de saúde, é um processo que está encaminhado. Já temos 35 anos de SUS e houveram transformações fantásticas nesses 35 anos. Falta muito ainda. A medicina privada é um pouco mais complexa, porque o modelo de assistência à saúde que nós montamos no sistema privado é um modelo exclusivamente consumista. Quem tem dinheiro tem, quem não tem dinheiro não tem. E aí ele se transformou num modelo consumista, né? Então, nós ainda temos que caminhar muito para 25% da população brasileira que tem plano de saúde. Nós temos ainda que caminhar muito no sentido de estruturar melhor o processo de atenção à saúde. E hoje em dia, um dos problemas mais importantes de saúde pública que nós temos não é tanto nem a obesidade, mas é a saúde mental. Com o processo de envelhecimento, a saúde mental se transformou numa questão fundamental. Primeiro, porque nós temos que ter uma estrutura para atender os pacientes que têm problemas, como eu já disse, todos nós temos, de saúde mental. Então, nós temos que repensar o nosso modelo de enfrentar a necessidade de viver melhor. Eu podia dizer aqui, para enfrentar a necessidade de tratar as pessoas. Mas não se trata de tratar as pessoas, se trata de viver melhor. E para viver melhor, nós precisamos conversar, socializar, nós precisamos de apoio do psicólogo, do psiquiatra e também de remédios, porque aqui também tem remédio, mas nós não podemos, de novo, abusar desses remédios. A grande maioria dos remédios na área da saúde mental são remédios vendidos exclusivamente com retenção de receita, o que diminui um pouco o uso descontrolado desses medicamentos. Mas isto é um caminho, e é um caminho de futuro. Então, não é só o remédio, não é só fazer isso ou fazer aquilo. Nós também precisamos ficar melhor da cabeça. Por quê? Porque está cada vez mais difícil viver nesse mundo tão complexo que nós construímos, com construção de bem-estar social. O mundo só existe para a gente viver melhor. Se não é para viver melhor, não adianta existir. Então, nós temos que construir um mundo para viver melhor. E mais uma questãozinha, pequenininha. Não é eu viver melhor, é todos viverem melhor. Esse é um grande problema. A desigualdade social no Brasil transforma tudo isso num problema muito mais complexo. Nós temos que construir igualdade social e uma melhor expectativa de vida para todos. Justamente, Amanda, essa questão, né, desse cuidado, de como trabalhar isso com aquele paciente que está chegando. A gente fala que para tomar medicação é preciso ter o acompanhamento do endocrinologista, de um nutricionista, de um professor de educação física, mas também de um especialista na psicologia, para entender essa relação toda, né, com a dieta, com a alimentação, com a atividade física. Sim, o tratamento ele deve ser multidisciplinar, né? E a questão psicológica, ela entra muito nessa questão da mudança de hábitos. Porque é importante que a gente entenda por que a pessoa está comendo. Né? Hoje em dia as pessoas comem não só pela fome fisiológica, mas a questão da fome emocional. Às vezes é um docinho no final do dia para recompensar, né? Às vezes, estou sem tempo, vou pegar um delivery aqui. Ou às vezes, eu estou triste, vou comer alguma coisa lá. Então, é importante que a gente entenda quais são os gatilhos que levam essa pessoa a ter uma alimentação mais incorreta, vamos dizer assim, e poder trabalhar em cima disso, né? Na clínica, a gente trabalha com a questão de crenças distorcidas sobre si mesma, sobre a questão das refeições. Tem gente que acha que é muito bom ficar sem comer. Então, a gente também tem que trabalhar isso, tem que trabalhar o medo que a pessoa tem de comer também. Né? Então, a gente também trabalha a questão com o uso também das redes sociais que induzem a pessoa a ter mais problemas com a alimentação. Né? Então, essa questão do comer emocional, mas aliada à questão do padrão de hoje em dia mesmo. Doutora Andressa, eu te pergunto, né, Andressa, a gente sempre ouve falar, né, com relação a modismo, a promessas rápidas.
Eu queria que a senhora falasse, como a gente já conversou muito aqui hoje no nosso Aparecida Debate, sobre alimentação, atividade física, dieta, queria que a senhora falasse para as pessoas que estão nos assistindo como ter uma alimentação saudável, como ter essa rotina de cuidado sem cair nesse modismo e nessas promessas rápidas que a gente falou muito aqui no nosso Aparecida Debate de hoje. Perfeito. Então, lidar com a obesidade envolve tudo que a gente conversou. Envolve mudança nutricional, psicológica, principalmente, como a Amanda colocou, eu acho excelente. Por que esse paciente está comendo mais? Será que é genética? Eu sempre pergunto, quando você engordou? Né? Porque assim, existem pessoas consistenciais por parte genética e tudo mais, mas existem pessoas que referem, eu sempre fui magra e de repente em tal ano eu ganhei 20 quilos, né? Eu ganhei 30 quilos. O que aconteceu? Você tratou isso? Então a orientação é muito importante e também a vigilância. Com crianças, principalmente, é muito... Eu vejo normalizar a obesidade infantil, todo mundo normalizar. Aí chega quando aquela criança cresce, obesa, porque é obesa desde os 7, 5 anos, aí tem que emagrecer. O adolescente, para namorar, tem que emagrecer. Aí incomoda, o que sempre foi. Então, uma vigilância, isso o pediatra na puericultura faz importante, né? Ele vê acima do peso, já faz a modificação inicial, mas... Falando em dicas práticas, assim, nutricionais, eu acho que evitar industrializado, comer comida de verdade. O que a gente faz tudo que você faz na sua casa, ou faz na padaria e tudo mais, ou no restaurante, que você faz, é melhor do que você comprar. Tudo. Não tem comparação. O hambúrguer, que você é a melhor comida? Não, mas o hambúrguer ali feito em casa é melhor do que o Sadia, Perdigão e... Nada, não citando marcas, aqueles mas... rápidos do micro-ondas, né? Isso, exatamente. A pizza que você faz na sua casa, ela é melhor do que a comprada pronta. Tudo, né? O macarrão é melhor que o miojo. Então, assim, evitar os industrializados o quanto conseguir. Evitar as bebidas açucaradas, que também na infância é muito comum e levam isso para a vida toda. Bebida açucarada, seja suco, seja refrigerante, é uma ligação direta com obesidade. E implantar hábitos saudáveis, não necessariamente precisa ser academia, né? Atividade física. Muita gente fala, eu odeio academia. Eu falo, então não vai na academia. Por que se você odeia, você tem que ir? Você pode fazer hidroginástica, você pode fazer luta, você pode fazer elástico, não sei, você pode fazer qualquer coisa, mas precisa mexer o corpo. Evitar o tempo sedentário, também que a gente não falou ainda, mas é importante. Usar mais escadas, o que for perto, ir a pé em vez de ir de carro. Reduzir o tempo sedentário já aumenta seu gasto calórico diário e é um assunto importante a ser revisto, né? Se a gente parar para pensar, puxa, dá, né? Em vez de subir os lances de elevador e de escada. E ter a consciência que a obesidade é uma doença crônica. Quanto ao uso da medicação, eu brinquei, né? Eu falei aquela hora que pode ser usado cronicamente. Então, eu sempre falo para o paciente, quando ele pergunta, a resposta que eu dou, né? Mas por quanto tempo eu vou usar? Eu falo, não sei. Tem paciente que usa uma vez na vida, perde aquele peso e consegue manter. Tem paciente que não consegue manter e eu preciso deixar uma dose contínua, aí tudo bem, tá? Há segurança para isso. E tem paciente que perde peso em algum momento da vida, pode precisar usar de novo e tudo bem também, tá? Então, eu não sei sua fórmula, preciso individualizar o que está acontecendo e ter aquela vigilância. Olha, se o seu peso bom para você não ficar inflamado, tudo é esse. Vigia, pesa uma vez por mês, se vê que está passando sem controle, volta, fazemos as mudanças de novo e isso, individualizar, cada um é cada um, né? Vecina, a gente está chegando aqui ao fim do nosso Aparecida Debate. Que mensagem você pode deixar, como a doutora falou, para quem está em casa acompanhando o Aparecida Debate de hoje? Eu acho que a grande mensagem é aprenda. E além de aprender, procure um bom profissional para você fazer o seu tratamento. É fundamental que o tratamento da obesidade, que é um quadro complexo, seja realizado junto com um médico que entenda que ele não prescreve, que você e ele têm que fazer uma combinação para conseguir tratar da sua obesidade. É o médico e o paciente, a psicóloga e o paciente, criando um clima
conjunto para conseguir emagrecer. Use um bom profissional e mude de vida. Esse é o recado. Seu recado, Amanda, aqui hoje para quem está nos acompanhando aqui no Aparecida Debate. Então, né, eu acho que é importante, sim, um acompanhamento multidisciplinar e também a parte psicológica, né? A gente fala que é muito difícil, mas a gente precisa escolher qual que é o difícil. Se é envelhecer com uma saúde mais debilitada ou se é praticar a mudança de hábitos atuais, né, para que você possa ter uma boa qualidade de vida lá na frente. Quero agradecer muito vocês que participaram com a gente aqui, os nossos convidados de hoje, a Andressa, a Amanda, também o Vecina. Obrigado a você de casa também que nos acompanhou. Esse é um tema que envolve saúde, comportamento e responsabilidade. As canetas emagrecedoras podem ser aliadas importantes, mas não são solução mágica e precisam de acompanhamento médico e orientação adequada. Assim nós encerramos o Aparecida Debate de hoje. Reveja esses e outros programas no canal da TV Aparecida no YouTube e no nosso Instagram, @jornalismo TV Aparecida. Além das notícias e os bastidores da nossa programação, você também pode sugerir temas para a gente debater aqui todas as terças-feiras. Uma boa noite para você. Até mais.